esperar o pessoal entrar. Bom, boa noite a todo mundo. Meu nome é Fernando Zampieri, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Esteja junto comigo o Dr. Tiago Romano, coordenador da UTI do Vila. E hoje a gente tem um assunto bem interessante, bem legal, que vai junto da ideia de criar uma linha de cuidado, né, de transplante multivisceral dentro das UTIs da rede, né, e do Vila. Então, é uma coisa, São Luís, é uma coisa muito legal que a gente tem a presença hoje do Dr. Rafael Pécora, que é coordenador de transplante da rede. Prazer ter o Rafael conosco aqui. Rafael, muito obrigado pela disponibilidade de falar para a gente sobre esse assunto que a gente não domina muito pouco, digamos assim, é muito incomum para nós. Então, obrigado pela disponibilidade, por estar com a gente. O palco é seu. Eu vou ficar Legal, pilotando aqui. Obrigado. perfeito. Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu agradeço aí o Fernando Zampieri e o Thiago Romano pela oportunidade e a rede como um todo, né? E é um tema bastante extenso, complexo, mas é bem interessante, né? Vocês vão ver que é um universo que contempla transplante de intestino e transplante multivisceral. Vou começar com alguns casos rapidamente aqui, que é um rapaz do Rio de Janeiro, ele tinha 18 anos, ele era militar, né? Muito forte, sem comorbidades, deu entrada com um quadro de dor abdominal algumas horas lá no Rio de Janeiro. Acharam que pudesse ser uma dispepsia apenas, evoluiu para hipotensão, acidose, e na investigação um quadro aí de pneumatose intestinal associada a ar no sistema porta, né? Isso foi achado intraoperatório, né? Isquemia mesentérica bastante extensa, secundária a um volvo de intestino médio, né? O paciente perdeu todo o intestino, grande parte do intestino delgado, sobrou 15 centímetros, ficou com uma jejunostomia terminal e foi encaminhado na época para o HC. Então, um conceito inicial importante nesse universo, o que é falência intestinal, né? É uma redução no funcionamento do intestino abaixo do mínimo, que pode ser decorrente de uma série de situações, e o que é obrigatório para essa definição é que exista a necessidade de suplementação intravenosa. Então, obrigatório no conceito de falência intestinal, redução da função intestinal com necessidade de suplementação intravenosa, né? Tem uma incidência aí de 5 a 20 casos por milhão de habitantes, né? A incidência é bem imprecisa, no Brasil ainda mais, né? Mas isso é uma estimativa assim, de umas séries antigas, em torno de 150 a doentes pacientes ao ano com falência intestinal severa no país. Esse cenário mudou um pouco, né? Mas até alguns anos, esses pacientes em nutrição parenteral tinham um desfecho muito desfavorável. Metade dos pacientes morriam nos primeiros meses, né? Aqui são as principais condições gastrointestinais ou sistêmicas que levam à falência intestinal. Síndrome do intestino curto, ou seja, o intestino não tem extensão. Múltiplas fístulas intestinais, né? Então o paciente se alimenta, tem vazamento pelas fístulas. Às vezes a extensão do intestino é preservada, mas ele não tem contratilidade normal. São as doenças motoras do intestino. Pacientes que têm obstrução mecânica crônica do intestino, pacientes que fizeram 20, 30, 40 cirurgias por brida, por exemplo. Em alguns casos, assim, a extensão do intestino é normal, a contratilidade é normal, mas existem doenças extensas da mucosa, como algumas doenças congênitas da faixa pediátrica, né? Tem a classificação funcional de falência intestinal. O tipo 1 é aquele doente que teve um quadro agudo de curta duração, poucos dias, poucas semanas, e autolimitado. Normalmente aquele paciente que teve uma cirurgia abdominal que complicou, que precisou de nutrição parenteral durante alguns poucos dias. O tipo 2 é semelhante, mas é aquele paciente que já tem um uso mais prolongado da nutrição parenteral num período pós-operatório. Foi uma fístula mais severa, ficou com o abdômen aberto, né? Então, e o tipo 3 é aquele paciente com falência intestinal que está estável, é aquele paciente onde a gente consegue fazer nutrição parenteral domiciliar. E eu reforço aqui que é o sistema de terapia de escolha para os pacientes com falência intestinal estáveis, né? Que ele vá para casa, né? É, o tratamento da falência intestinal envolve assim nutrição enteral, parenteral, várias estratégias, né? Suporte clínico, utilização de fatores de crescimento de enterócitos, como teduglutide, por exemplo, e cirurgias de reconstrução de trânsito, de alongamento intestinal e, por fim, o transplante intestinal e multivisceral como últimas alternativas. Aqui é um outro caso, um paciente que teve um acidente
com um animal num rodeio, né? Um pisoteamento por boi há 20 anos. Teve explosão duodenal, foi submetido a 20 cirurgias na época, incluindo uma duodenopancreatectomia. Ficou um ano internado em outro serviço, foi para casa com o abdômen aberto, né? Tem uma cicatrização por segunda intenção. Vocês podem observar aqui uma grande área com intestino de granulação crônico, né? Ele ficou 20 anos bem assim. E teve abertura de fístulas intestinais espontâneas e precisou ser operado mais 20 vezes, 20 anos depois. Ele chegou assim para mim num outro serviço, né? Então, abdômen completamente congelado, várias fístulas, um extenso defeito na parede abdominal. Como seria possível restaurar a normalidade funcional e anatômica da cavidade abdominal nesse caso? Só com transplante multivisceral, né? Removendo todas as vísceras doentes e colocando tudo isso em bloco. Então, aqui chegando nos tópicos da aula, aspectos gerais do transplante intestinal e multivisceral, um pouco do histórico, como é que são os enxertos, são vários tipos de transplantes e as indicações, o que é mais difícil no pós-operatório, vale a pena fazer esse tipo de transplante, como andam os programas do Brasil e perspectivas e conclusões, né? Então, aspectos gerais, né? Então, um tema, quando você menciona, ele provoca horror nas pessoas, ainda é difícil, não dá certo. A própria isquemia mesentérica ainda é uma doença, assim, maltratada no Brasil. Às vezes eu recebo ligações, olha, eu tô com o intestino aqui, abriu o doente, está morto o intestino, eu fecho o doente. Não, resseca tudo e coloca em nutrição parenteral, né? Lembrando que, na verdade, são várias modalidades de transplante, onde o órgão central a ser transplantado é o intestino delgado. Então, a gente tem o intestino delgado isolado, o transplante multivisceral, multivisceral modificado e uma outra modalidade fígado-intestino, que eu acho que não tem muito sentido ser feita, porque o multivisceral acaba sendo superior em uma série de aspectos e eu não vou comentar. É um desafio fazer transplante de intestino multivisceral. Por quê? São procedimentos tecnicamente complexos, pacientes normalmente muito doentes, né? O intestino delgado é altamente imunogênico, você precisa dar uma grande carga de imunossupressão. Então, você tem um paciente desnutrido, colonizado, cirurgia de grande porte, politransfusão com imunossupressão, então, infecção perioperatória associada à assistência à saúde e oportunistas são a regra. 100% dos pacientes têm infecção pós-operatória. Além disso, as doenças linfoproliferativas pós-transplante são bem prevalentes. A doença de inserto versus hospedeiro, que no fígado é um evento raro, aqui tem uma incidência em torno de 10 a 15% com mortalidade, soma-se tudo isso o alto custo, né? Outro ponto importante que não é um transplante de fígado, né? A necessidade de tratamento específico, tem casuísticas, estudos específicos de intestino e multivisceral, tem sociedades específicas. Então o cara fez 200 transplantes de fígado e acho que da noite para o dia ele fala assim, agora eu vou fazer um transplante de intestino multivisceral sem qualquer treinamento. A mesma coisa que eu chegar amanhã e falar, não, eu quero fazer um transplante cardíaco, né? Então veja, tem um congresso específico de falência intestinal e reabilitação intestinal, né? E aqui acho que a importância da nossa discussão, o suporte pós-operatório é crítico para o sucesso do transplante. Ele é tão importante quanto a cirurgia e é um suporte, evidentemente, multidisciplinar, né? Histórico, né? Então, nos primeiros experimentos envolvendo o transplante de órgãos no século passado, o intestino e o multivisceral já estavam envolvidos nisso, né? Nos anos 60, o professor já falecido Thomas Sturgeon desenvolveu esse conceito de transplante de várias vísceras em blocos, né? O modelo que ele descreveu é o modelo que a gente usa atualmente, né? Mas veja que em 67 a gente teve a primeira tentativa clínica, mas nem existia nutrição parenteral e a imunossupressão como um todo era precária, né? Então a chance de dar certo era nenhuma, né? Então, em 68, a gente teve a primeira tentativa na América Latina, o professor Okumura na HC. Aqui uma fotografia da época, e o professor Okumura sendo homenageado no Congresso Mundial de Transplante de Intestino na Argentina como um dos pioneiros do transplante de intestino no mundo. Nos anos 70, como os outros transplantes, o intestino multivisceral ficou parado, né? Com a ciclosporina no início dos anos 80 foi um grande impulso para todos os transplantes, né? Em 87, primeiro transplante multivisceral com sobrevida prolongada. Veja que o primeiro fígado com sobrevida prolongada foi em 67. 20 anos de diferença entre um transplante e outro. E só em 89 o primeiro transplante de intestino delgado isolado com sobrevida prolongada. Com o advento do tacrolimus nos anos 90 foi um novo impulso, né? E até o início dos anos 2000, o transplante de intestino e multivisceral eram terapias experimentais, né? Eram realizados dentro das universidades nos Estados Unidos. Só foram aceitos como terapia no início dos anos 2000. E o que é importante é que nos últimos
10, 15 anos, as sobrevidas de paciente enxertos assim, começaram a ficar semelhantes aos demais órgãos sólidos. Vejam aqui a progressão da sobrevida de 1 ano de pacientes do transplante intestinal, transplante renal, transplante hepático, né? Então, no início ali dos anos 2000, uma aproximação das sobrevidas, né? Então, mostrando nítida melhora dos resultados, né? Quais são os tipos de enxertos, quais são as indicações? Como eu falei, é uma modalidade, um universo de transplantes onde o órgão central a ser transplantado é o intestino delgado. Por que o intestino é o órgão central? Porque é o órgão que dá problema, que provoca rejeição, é o que traz a carga imunológica, etc. É o intestino delgado isolado, multivisceral modificado. Então, transplante de intestino delgado isolado. Quem é o candidato? É o paciente que tem falência intestinal irreversível, ou seja, a função intestinal dele não vai se recuperar. Ele entrou em nutrição parenteral e começou a ter complicações da nutrição parenteral. Existem exceções no meio disso tudo, mas é o doente que perdeu o intestino, tem uma doença motor, enfim, está na parenteral e começou a ter complicações da parenteral. Só que o fígado dele a disfunção hepática é uma complicação da parenteral, mas o fígado dele ainda é viável, ele não tem uma disfunção hepática severa. Vejam a ilustração, né, do nosso enxerto. Então, a via de irrigação arterial é feita através da artéria mesentérica superior do enxerto, anastomosado na maior parte das vezes diretamente na aorta, e a drenagem venosa na cava, né? Não há qualquer prejuízo você fazer a anastomose da veia mesentérica superior do enxerto na veia cava inferior. Lembrando que, em muitas vezes, por que isso? Você não consegue utilizar os vasos mesentéricos porque eles estão obstruídos, né? Foi a causa da falência intestinal, né? Lembrando que a maioria dos pacientes ficam com uma estomia, né? Para vigilância de perfusão no pós-operatório e vigilância de rejeição, né? Aqui só ilustrações mostrando as maneiras de drenagem venosa, que pode ser na mesentérica superior ou até eventualmente na porta, se for tecnicamente factível, né? E aqui uma fotografia do enxerto na bandeja, né? A veia mesentérica superior reparada, na solução de preservação, e a artéria mesentérica superior reparada. Observe aqui no mesoentério a quantidade de linfonodos, né? Que justificam aí, além dos linfonodos na própria parede abdominal, na parede intestinal, os linfonodos do mesoentério, mostrando aí a carga imunológica do enxerto, né? Multivisceral, vou indicar em linhas gerais para quem? Na presença de falência de múltiplos órgãos abdominais e doenças complexas, como a gente viu aquele abdômen. É claro, para eu colocar em bloco estômago, duodeno, pâncreas, intestino delgado, cólon direito, parte do transverso e o fígado, eu preciso remover as vísceras remanescentes doentes da cavidade abdominal. Preciso eviscerar o abdômen. Aqui uma ilustração do enxerto, né, que é composto de estômago, duodeno, pâncreas, intestino delgado. Aqui o cólon não está representado. E fígado, transplante multivisceral clássico, né? O trânsito intestinal é restabelecido com a anastomose do esôfago do paciente no estômago transplantado, eventualmente um coto de estômago do receptor no estômago transplantado, né? Pacientes ficam com estomia para vigilância também. A irrigação arterial é feita através de uma reconstrução que contempla o tronco celíaco do enxerto e a artéria mesentérica superior do enxerto, anastomosados aqui diretamente na aorta. Então a gente faz uma reconstrução arterial, eu vou mostrar aqui mais nas fotografias. Aqui o produto de evisceração da cavidade abdominal, né? Todo o delgado removido, o fígado ainda estava na cavidade abdominal do paciente, a gente vai removendo de maneira estratificada, né? E aqui a cavidade abdominal após a evisceração, né? Observe aqui os afastadores, o diafragma, a veia cava inferior, o rim direito, e aqui os ossos das vias hepáticas. O que sobrou nesse paciente? O cólon esquerdo para frente, né? Que depende da artéria mesentérica inferior, né? Aqui uma outra fotografia após a evisceração da cavidade abdominal, né? O diafragma, os ossos das vias hepáticas, a veia cava inferior, o rim direito, o ureter, né? E o rim esquerdo, a cavidade abdominal, só com os vasos reto peritônio, os rins e o cólon esquerdo para frente, né? Aqui é o enxerto na bandeja, né? Então observem o fígado, o intestino delgado, o pâncreas, o baço a gente remove ou no primeiro dia após a cirurgia ou ainda na bandeja mesmo, né? E aqui uma das estratégias que a gente usa para fazer a reconstrução vascular, né? Então aqui é um PET da aorta do enxerto que contempla o tronco celíaco, artéria mesentérica superior, anastomosado num segmento de aorta torácica do próprio doador, né? É simplesmente uma estratégia para facilitar a anastomose no receptor e eu ganhar tempo de isquemia, reduzir o tempo de isquemia quente, né? Aqui um outro enxerto na bandeja, estômago,
estômago, fígado, né, todo o intestino delgado, um grande segmento de cólon, né, um detalhe da reconstrução arterial na bandeja. E como eu faço lá no receptor? Eu pego um outro segmento de aorta torácica do doador e faço um conduto arterial, né, anastomosado de maneira término lateral na aorta. Então aqui seria a porção cefálica do paciente, o pé está para cá, aqui a veia renal direita, a veia cava inferior, e o segmento de aorta torácica do doador anastomosado na aorta abdominal infrarrenal, né? E o que eu faço na cirurgia? Aqui, uma outra ilustração, né? Então vejam assim, após a evisceração da cavidade abdominal, a veia cava inferior, a veia renal esquerda e a confecção do conduto arterial no receptor. Eu simplesmente faço a anastomose dos dois segmentos, do conduto arterial que eu tenho no enxerto com o conduto arterial que eu já fiz no receptor. Então, aqui o enxerto já reperfundido, a veia cava inferior, a veia renal esquerda e o conduto arterial, né? Aqui a artéria mesentérica superior, o tronco celíaco saindo logo aqui em cima, e a veia porta aqui do receptor. Então, o transplante em bloco disso tudo, né? A drenagem venosa, então o sangue entra por esse conduíte, né? Passa por todo, pelo tronco celíaco, passa pela mesentérica superior, retorno venoso até através dos vasos mesentéricos, né? Porta, passa pelo fígado e a drenagem venosa do enxerto é idêntica ao transplante hepático com uma anastomose da veia cava do enxerto, né? Com a veia cava do receptor, né? Aqui é uma outra reconstrução, enxerto já perfundido, a reconstrução arterial. Então o paciente passa a ter, a rigor, duas aortas, vamos dizer, né? Aqui um enxerto com excelente aspecto, né? Fígado bem perfundido, cólon bem perfundido, delgado também, áreas já aqui mostrando a peristalse praticamente imediata do intestino delgado, né? Aqui o pâncreas transplantado, né, no enxerto, né? Aqui um aspecto bem tranquilo, tá bem perfundido. Aqui um pâncreas que já sofreu com pancreatite, né? Observem aqui, tem evidentes áreas de pancreatite, que é uma complicação pós-operatória. E aqui a restauração da continuidade do trato gastrointestinal, né? Um coto de estômago do receptor anastomosado no estômago transplantado, né? Um problema bem recorrente nesses casos, os pacientes têm 20, 30 cirurgias abdominais, a parede está completamente destruída, né? Observem nesse paciente que um grande defeito na musculatura, no caso a gente corrigiu esse defeito com uma tela de matriz acelular, né? E o aspecto final, né? Normalmente é uma incisão mediana do chifoide até a púbica, com prolongamento subcostal direito, né? A gente pode também prolongar, fazer uma incisão em cruz, né? Um prolongamento subcostal aqui esquerdo, se o baço for muito grande em caso de hipertensão portal e trombose de porta, né? 40% dos pacientes têm problemas no fechamento da cavidade abdominal, isso é causa de morbidade, né? Se fechar apertado para o enxerto que precisa de uma perfusão, você vai ter síndrome compartimental, vai ter sofrimento do enxerto, o desenvolvimento de fístulas e infecção, né? Quais são as alternativas para isso, né? Uma delas é fazer um transplante de parede abdominal combinado, né? Pode ser do ideal que seja do mesmo doador, né? Mas se tiver qualquer dificuldade, você pode eventualmente utilizar um outro doador. Mas se puder evitar isso, é uma coisa que vale a pena, né? Porque a pele e a musculatura também são muito imunogênicos. Às vezes você tem primeiro rejeição da pele, né? Para ter depois a rejeição do intestino, né? E outra estratégia é utilizar a fáscia de doadores cadavéricos, né? Então, aqui é uma publicação do nosso colega da Argentina, o Gondolese, né? É uma outra estratégia, né? Eu acho que é o mais simples é usar a tela de matriz acelular, né? Então, observe esse defeito, era um retransplante multivisceral, um caso que eu estava nos Estados Unidos quando o Rodrigo fez esse caso, né? O paciente chamava Chantavia, né? Era uma criança, né? Veja o grande defeito, né? E corrigiu com uma tela de matriz acelular, né? Observem, né, que é um enxerto pediátrico, né? Olha o tamanho do enxerto em relação à mão do cirurgião. E aqui, vejam que foram incluídos os dois rins, pessoal. Então, além de estômago, duodeno, pâncreas, intestino delgado, segmento do cólon e fígado, você pode eventualmente incluir os rins em bloco, né? Então, aqui foram os dois rins, porque era um doador pediátrico menor do que 20 quilos, né? E aqui os rins já na cavidade abdominal perfundidos, o enxerto em bloco, né? Você pode trazer tudo já do doador, né? E faz as reconstruções habituais, a simples drenagem do ureter na bexiga depois, né? E o multivisceral modificado é o quê? É o estômago, duodeno, pâncreas, intestino delgado, o cólon direito e parte do transverso, só que o fígado receptor é aproveitável, né? Lembrando que o órgão mais raro
de todo esse bloco é o fígado, né? Tem uma fila gigantesca de pacientes candidatos a transplante de fígado. E lembrando que os pacientes candidatos a multivisceral são inscritos na lista do fígado, eles puxam todas as outras vísceras, né? Então eu mantenho o fígado receptor, indicado o quê? Para doenças do tubo digestivo, seja doenças motoras ou Crohn, a gente vai transplantar em bloco, como eu falei, estômago, duodeno, pâncreas, intestino delgado, cólon direito e transverso. Aqui é a ilustração, né, do enxerto, né? A irrigação arterial é bastante semelhante, né? Mas a drenagem venosa do enxerto não vai ser igual ao do multivisceral, né? Porque o fígado está mantido. Então a drenagem venosa vai contemplar o quê? Uma anastomose da veia porta do enxerto com a veia porta do receptor, né? Então uma fotografia aqui do multivisceral modificado, o conduto arterial é semelhante, a veia porta suprapancreática aqui reparada, né? E veja, aqui é um momento bem interessante, né? Então a gente remove todo o intestino delgado, todas as vísceras, etc. E aqui é o coto da veia porta, né, do receptor, né? E aqui a artéria hepática do receptor. Então, durante a fase de isquemia quente e alguns minutos além, o fígado é só mantido aqui pela irrigação arterial, né? Porque a porta está fechada, o conduto arterial está pronto aqui, vou fazer a anastomose com o conduto arterial do enxerto e a veia porta do enxerto aqui na veia porta do receptor, né? É, os doadores têm critérios muito mais restritos que o fígado. O ideal é que os doadores tenham estabilidade hemodinâmica, sejam mais novos, até 45, 50 anos. E vejo que muitos desses pacientes têm cavidade abdominal reduzida, alguns nem têm intestino, né? Isso faz com que a cavidade abdominal fique muito pequena. Então, os doadores são o quê? Menores do que os receptores, né? Precisam ser menores, 25 a 50% menores. Então, você tem um paciente que pesa 50 quilos, ele está 3 anos sem intestino, está complicando da parenteral, você vai ter que achar um doador pequeno para ele, entendeu? A prova cruzada tem pode te auxiliar no tratamento da rejeição futura, né? Mas a prova cruzada não contraindica o transplante e a gente pode utilizar doadores CMV e GG positivo, desde que a gente tenha muito cuidado no receptor, no que se refere à sorologia do receptor, né? Ele precisa ser CMV e IgG positivo também, senão a gente pode ter uma doença muito agressiva após transplante, né? Como eu falei, são critérios mais restritos que o fígado, a extração é relativamente semelhante, armazenamento semelhante, né? E a solução de preservação que a gente usa, você pode utilizar a solução clássica para transplante de órgão, que é a solução de Visconsi, né? O W, né? Mas aqui é um trabalho do Viana mostrando que utilizar HTK, que é uma solução menos viscosa, né? E é a nossa preferência aqui no Brasil, né? Para esse tipo de transplante, os resultados são tão favoráveis quanto, né? E ela tem a vantagem, por ser menos viscosa que a solução de Belzer, o W, né? Ele permite uma melhor lavagem do enxerto. Então, às vezes, você vê ali pequenos vasos do mesoentério ainda com um pouco de sangue, né? Utilizando a solução de UW, aí tem a vantagem aí da solução de HTK, né? Para quem já foi numa extração de órgãos, sabe que é uma guerra, né? Então, tem o pessoal do coração, o pessoal do pulmão, a equipe do fígado, a equipe do rim, pâncreas. E dentro desse contexto, às vezes você tem o intestino também, né? Mas é possível você utilizar todos esses órgãos, retirar todos esses órgãos do mesmo doador com sucesso, né? Então é possível que o mesmo doador seja doador de fígado, intestino isolado e para pâncreas com bons resultados. Aqui é só uma ilustração mostrando aqui a estratégia de extração de vários órgãos quando o intestino vai ser retirado também, né? Então aqui é um outro estudo só mostrando aqui detalhes da extração do multivisceral. Acho que não vale a pena a gente perder muito tempo. E esse é o menor enxerto que eu já vi, pessoal. Vejam, um enxerto multivisceral. Aqui está um segmento do esôfago, o estômago, o pâncreas, o intestino delgado. Cabe quase na palma da mão do cirurgião, né? Então, e quais são esmiuçando melhor as indicações do transplante intestinal e multivisceral, de acordo com as indicações publicadas, o guideline americano que foi publicado ali nos anos 2000, né? O Rodrigo está reescrevendo as indicações de transplante
de intestino atualmente nos Estados Unidos, né? Então, intestino isolado eu vou indicar para quem? Portador de falência intestinal irreversível que teve complicações da nutrição parenteral, a nutrição parenteral falhou. Mas quais são as complicações da nutrição parenteral que são indicação? Complicações graves, né? Começou a perder acesso vascular, né? Perdeu 2 dos 6 acessos vasculares principais. O que vai acontecer se você demorar? Seu paciente não vai ter acesso para parenteral, não vai ter acesso para fazer a cirurgia. Teve episódios de infecção grave associados ao catéter ou episódios de repetição. Teve uma fungemia, teve endocardite, teve um choque séptico associado à infecção do catéter. Você precisa tirar esse doente da parenteral. Distúrbios eletrolíticos refratários. Mesmo você dando a parenteral, fazendo suporte com soro a mais, o paciente continua desidratando, etc. Você é uma outra indicação. Doença hepática colestática associada à nutrição parenteral e a criança que está em parenteral e não cresce e não se desenvolve, né? Então, o paciente começou a seguir esse caminho, você tem que pensar, olha, não vale a pena eu fazer um transplante de intestino? Aqui só uma ilustração daquele caso, que era um voo de intestino médio, né? Indicações de multivisceral. Qual que é a principal indicação? É o paciente que tem uma falência intestinal irreversível, seja por síndrome de intestino curto, doenças motoras, doenças inflamatórias, enfim, mas ele também tem uma falência hepática irreversível, muitas vezes secundária à própria doença, a própria toxicidade, entre aspas, né, da parenteral. A gente sabe que a falência hepática associada à nutrição parenteral é multifatorial, né? Ela depende da parenteral, mas depende da presença do intestino curto também, né? Então aqui um paciente, ele só tinha a terceira porção do duodeno, ele tinha uma duodenostomia, uma sonda, né, nessa terceira porção do duodeno, deu entrada em outro serviço com deiscência dessa sonda que estava no duodeno, com peritonite, já tinha algumas semanas assim, muito desnutrido, grave, né? E ele foi submetido a um transplante multivisceral, né? Ele já tinha, apesar do fígado parecer bonito aqui, ele já tinha uma fibrose grau 3, com sinais de hipertensão portal, né? Como muitos desses pacientes não têm intestino delgado, eles não desenvolvem varizes, porque não tem fluxo suficiente para o desenvolvimento de varizes, né? Então, o aspecto intraoperatório foi submetido a um transplante multivisceral. Segunda indicação é a trombose difusa do sistema mesentérico portal associado ou não à falência hepática, entendeu? Qual que é o contexto, o paciente mais comum? É o cirrótico, que precisa de um transplante de fígado e desenvolve uma trombose complexa do sistema mesentérico portal, que não permite a realização só de fígado isolado, né? Tá aqui um paciente do HC, né? Era uma cirrose por álcool, uma trombose portomesentérica total, né? Se olha a tomografia dele, não tinha nenhum vaso que permitisse revascularização. Aqui é só circulação colateral, uma transformação cavernomatosa, né? Terceira indicação, tumores benignos ou malignos de baixo grau do eixo mesentérico, como tumores neuroendócrinos bem diferenciados, com Ki67 baixo, tumores desmoides da raiz do mesentérico. Aqui um caso do HC também, era um grande tumor neuroendócrino pancreático invadindo os vasos mesentéricos, já com meta hepática, mas com doença restrita à cavidade abdominal. Aqui imunistoquímica do Ki67, mostrando um baixo índice proliferativo, né? Então foi submetido a um multivisceral. E a última indicação são as catástrofes abdominais. O que é catástrofe abdominal? É só olhar para essas fotografias, né? Não tem como se arrumar um abdômen desse, né? Completamente congelado, né? Disfunção hepática, várias fístulas. Essa fotografia é impressionante, com o número de fístulas entéricas num paciente com doença de Crohn, o abdômen completamente bloqueado. Como é que eu vou restaurar a normalidade anatômica e fisiológica? Só retirando tudo que está doente e fazendo um multivisceral, né? Tá aqui uma outra cavidade abdominal congelada, né? Um caso que o Rodrigo fez lá nos Estados Unidos, quando eu estava com ele. Aqui era um retransplante multivisceral, né? Então não tem como se arrumar o abdômen, a não ser com essa estratégia. E a indicação do multivisceral modificado, lembra, igual ao multivisceral sem o fígado, são doenças do tubo digestivo, mas com fígado preservado, como eu falei. E o pós-operatório? O que é importante, pessoal? Primeira preocupação, assim, o transplante de intestino delgado isolado, ele é pouco agressivo do ponto de vista cirúrgico, né? Mas do ponto de vista imunológico, ele é muito mais agressivo. Por quê? Quando a gente compara com o multivisceral, com o fígado incluso, multivisceral clássico, as taxas de rejeição são menores, né? Por quê? Porque o fígado secreta moléculas HLA solúveis, entre aspas, ele engana o multivisceral. Então, intestino delgado, cirurgia menor, rejeição maior,
multivisceral, cirurgia muito maior, né, com mortalidade perioperatória grande, mas as taxas de rejeição a longo prazo são menores, né? Então, a rejeição ao enxerto é o maior obstáculo ao transplante de intestino, né? É a principal causa global de maior mortalidade, né? As taxas diminuíram, mas a rejeição ainda acontece em torno de 30%, 40% aí nos primeiros dias. Rejeitou, a sobrevida do enxerto diminui, né? Em alguns casos, evolui para rejeição crônica, com perda do enxerto, no intervalo aí de 3 a 5 anos, principalmente intestino delgado isolado, né? Já tentaram de tudo, né, de imunossupressão, que funciona é o quê? É da anticorpo, pessoal, é indução de imunossupressão com anticorpos, né? Mais utilizado, mais simples é a timoglobulina, eu acredito. Dá para usar o alemtuzumab, né? Basiliximab, os inibidores de interleucina 2 não são suficientes para isso. Acho que a timoglobulina é uma boa escolha e é o que a gente vai usar no nosso protocolo, que é igual ao protocolo de Miami, né? O objetivo da indução com anticorpos é redução da rejeição, né? Redução das doses dos medicamentos de manutenção, aqui o tacrolimus e o corticosteroide, né? Diminuindo insuficiência renal, diabetes, e eventualmente a utilização dos anticorpos, em teoria, poderia levar a um reset do sistema imune, provocando intolerância a longo prazo, né? Se no transplante de fígado o paciente rejeita, ele fica ali, tô com um pouco de mal-estar, as provas hepáticas ficam discretamente alteradas. Aqui não. Rejeição, se o paciente está muito doente, né? Como é que eu faço o diagnóstico? Quadro clínico, endoscopia ali pela istomia, né? Ileoscopia, né? E biópsia, né? O comprometimento sempre começa pelo ilho terminal, né? O paciente não vai rejeitar o fígado sem rejeitar o intestino, não tem sentido, né? Então, lembrando aqui também do papel da proteção hepática. Como eu falei, o quadro clínico, febre, dor abdominal, vômitos, o intestino pode parar de funcionar, né? E sangramento do trato gastrointestinal. Mas todo dia você vai lá. Quanto que saiu na estomia? Saiu 700 ml. Quanto saiu na estomia? 800. Aí no terceiro dia saiu 3 litros. Puta, pode ir atrás que ele pode estar rejeitando, pode estar com infecção do enxerto, né? Você tem que fazer enteroscopia e biópsia. Aqui enteroscopia mostrando as vilosidades normais, aqui as velocidades reduzidas com edema e hiperemia, e aqui uma rejeição grave, né? As velocidades desapareceram aqui do ilho terminal, né? Aqui um paciente que eu precisei fazer uma enterectomia total, né? Ele teve uma rejeição grave, mesmo sendo multivisceral, teve uma rejeição do intestino delgado, a gente tentou de tudo, timoglobulina de novo, corticosteroides, etc. Ele ficou uns 30 dias com 38,5 de temperatura, com débito de 3 litros da histamina, a gente falou, olha, não vai resolver, a gente removeu o intestino delgado, ele voltou para a parenteral e aguarda em outra instituição um retransplante multivisceral, né? Tem critérios bem estabelecidos para o diagnóstico de rejeição, né? Diagnóstico diferencial com infecções oportunistas do enxerto, né? Como citomegalovírus, principalmente, adenovírus, né? E doenças proliferativas e qualquer outra enterite, né? O que a gente procura? Infiltrado inflamatório, né? Figuras de apoptose aqui na mucosa intestinal, né? Que as figuras clássicas de apoptose, né? Nas criptas, né? E aqui o episódio de rejeição mais grave, né? Com completa desorganização aqui do epitélio intestinal, né? Então, aqui a ausência de qualquer epitélio, só tecido inflamatório. Qual que é o problema? O paciente rejeitou, você dá mais imunossupressão, você tem lesão da barreira mucosa, translocação bacteriana e óbito, né? Então, é difícil você equilibrar toda essa situação, né? O esquema que a gente usa, como eu falei, o esquema que o Rodrigo usa, né? É, classicamente aqui publicado em 2008, né? Uma série pequena de 30 transplantes, utilizando timoglobulina, né? Antilinfócito T e o rituximab aqui, antilinfócito D, abrangendo tanto o braço celular quanto o humoral da rejeição, né? O Rodrigo, assim, acrescentou alguns outros elementos, vedolizumab, que é utilizado para doença inflamatória intestinal, como complementos aí da estratégia de imunossupressão. Nessa série dele, 48% dos pacientes tiveram rejeição, né? Vejam que a rejeição foi grave nos pacientes que não apresentavam o fígado no enxerto, né? Que era o intestino isolado e multivisceral modificado, né? E não é isenta de complicações
esse esquema de imunossupressão, né? Aqui só a ilustração, né? Você dá timoglobulina, um total de 10 miligramas por quilo em 5 doses, divide nos dias, já começa a estar colimas de maneira precoce, pode ser pela sonda nasogástrica, o intestino já absorve, o estômago e intestino proximal já absorvem o tacrolimus, mas você pode eventualmente utilizar EV, você faz o rituximab, faz o vidolizumab, então o esquema de imunossupressão é o mais potente que existe no que se refere a órgãos sólidos, né? Uma dose gigantesca de corticoide na fase inicial, né? Eventualmente, em algumas outras situações, você pode até utilizar imunoglobulina para fazer imunomodulação, enfim. Segundo ponto do pós-operatório é a nutrição, né? Afinal, assim, a maior parte das indicações você está substituindo o intestino. Então, o objetivo principal é o quê? Que o doente volte a comer, né? Que ele fique livre da parenteral, né? 90% dos pacientes conseguem ficar livres da parenteral, né? Mas você pode ter, assim, graus de disfunção intestinal pós-transplante, razão de lesão de isquemia e reperfusão. O enxerto, ele não tem inervação direta, né? Depende da inervação intrínseca dele, né? Perda da absorção do cólon, alguns pacientes, às vezes, você não consegue trazer o enxerto com o cólon, e como eu falei, episódios de rejeição diminuem o funcionamento do intestino, né? Como é que funciona? Normalmente você mantém, saiu da fase crítica no multivisceral de inflamação sistêmica, 5, 6 dias depois você começa a parenteral, aí você começa uma dieta enteral sem grandes restrições ali, oligomérica ou polimérica, tem que ficar atento à utilização de triglicérides de cadeia média, pelo risco de fístula linfática, né? Porque todos os canais linfáticos foram removidos, né? Na retirada do enxerto, demora algumas semanas para você ter repopulação disso tudo, né? Então, existem vários esquemas, não existe nenhuma grande verdade a respeito aí da nutrição pós-transplante. Vejam aqui vários centros, né? Então, o Rodrigo é bastante agressivo na realimentação pós-operatória desse tipo de paciente, né? Infecções pós-transplante, terceira preocupação, é manifestação universal, né? Principal causa direta de mortalidade, 94% tem infecções bacterianas, 67% virais e 30% fúngicas aí no período perioperatório, né? Além disso, as infecções virais oportunistas por citomegalovírus e Epstein-Barr são muito importantes, são causas de perda de enxerto e mortalidade. CMV é uma incidência elevada, até 40% dos transplantados, com uma média de 3 meses. O Epstein-Barr vírus, em razão do risco de doenças proliferativas, né? Existe uma vigilância, né, muito grande, né? Através de PCR desses pacientes, uma vez por semana, de maneira mais tardia, uma vez por mês, né? E com uma profilaxia bastante agressiva para o citomegalovírus, né? Você pode ter infecções do enxerto, você pode ter infecção por CMV, Epstein-Barr, rotavírus, adenovírus. Então, quando você faz a biópsia para investigar a rejeição, obrigatoriamente você precisa ter o quê? Pesquisa tecido-áudio, uma série de agentes também, porque fazem parte do diagnóstico diferencial. Aqui, doenças linfoproliferativas pós-transplante são uma grande preocupação no transplante de intestino e multivisceral. Tem mortalidade com curvas de sobrevida diferentes, né? Principalmente nas crianças, né? Como é que você maneja isso? Através de carga viral e tratamento preemptivo do Epstein-Barr vírus. Pô, mas como é que eu vou tratar o Epstein-Barr vírus? Na verdade, você vai tratar a complicação do Epstein-Barr, que é o quê? A proliferação de linfócitos B, né? Tive um caso há alguns anos, biópsia de rotina do intestino delgado, paciente ótimo com proliferação de placas linfóides, né, no intestino delgado, né? Viremia persistentemente elevada para o Epstein-Barr. Então, a gente tratou como se fosse, entre aspas, o início de linfoma, né, com rituximab, né, um anti-CD20, né? Então, veja, nessa série aqui, com uma incidência de 13%, né, de PTLD, é, grande maioria associada ao Epstein-Barr vírus, mas você pode ter sem associação ao Epstein-Barr vírus, né? Às vezes é difícil você fazer o diagnóstico, você acaba fazendo o diagnóstico quando o paciente evolui para doença disseminada, né? E observe aqui as curvas de sobrevida, né? Do paciente que não teve PTLD, o paciente que teve doença linfoproliferativa pós-transplante, e aqui a insuficiência cumulativa muito mais importante aí nas crianças, né? E a última preocupação aqui do multivisceral é doença enxerto versus hospedeiro. No fígado é raro, na medula é uma constante, né? Então aqui é uma outra preocupação, né? Manifestação parecida, né? Só que você não vai ter agressão do trato gastrointestinal
próprio, né? Porque ele é transplantado, né? Então, os linfócitos do doador começam a se proliferar em razão da imunossupressão e agredir o receptor, né? Com racho cutâneo, ulceração da mucosa oral, até agressão do cólon remanescente, isso pode acontecer, né? Tem uma incidência em torno ali de, de 5 a 10%, né? Então, aqui clássica, né? Apresentação na mucosa, apresentação cutânea. Às vezes pode ser difícil fazer o diagnóstico, né? Se é de uma doença enxerto versus hospedeiro ou não. E é uma preocupação constante aí no pós-operatório. Depois disso tudo, vale a pena fazer transplante de intestino, aquelas curvas de sobrevida já antigas, mostrando a aproximação do intestino, do fígado e do rim, né? Aqui algumas séries clássicas, né? Uma das mais conhecidas, né? Publicada na Annals of Surgery, mostrando sobrevida de um ano de 85% e do enxerto de 80%. E não teve diferença nas submodalidades, né? Esse intestino, fígado intestino, multivisceral ou multivisceral modificado nessa série, né? A maior série já publicada pelo centro de Pittsburgh, né? Aqui uma série do Rodrigo, né? Lá de Indiana, mostrando antiga também, mostrando sobrevida de um ano de 72%, né? Sobrevida global. E observem aqui que a divisão por eras, né? Teve uma curva de aprendizado bem evidente lá de 2003 a 2007, né? E 2008 aqui a 2010, né? Aqui uma série específica de transplante multivisceral para trombose porta, que é provavelmente a indicação mais difícil em razão de múltiplas varizes na cavidade abdominal, necessidade de politransfusão. Então, nessa série aqui publicada pelo Rodrigo, né, foram 25 transplantes, a mediana de cirurgia 10 horas, mediana de transfusão 30 unidades aproximadamente, variando de 5 a 146. Veja que o tempo de isquemia quente, o tempo de implante do órgão é curto, né? As anastomoses são grandes, como eu falei, né? Em torno de 20 minutos, tempo de isquemia fria em torno de 8 horas, né? O ideal é que não passe aí de 9 horas, né? Lembrando que o intestino precisa sobreviver às isquemia e perfusão, o pâncreas, o estômago, e o fígado, né? Então, nessa série do Rodrigo não teve mortalidade intraoperatória, mas 4% de mortalidade em 30 dias, mediana de internação em UTI 7 dias, mediana de internação hospitalar de 40 dias, uma sobrevida de um ano aqui de 80%, de 3 anos de 72%. E como andam os programas no Brasil, né? Essa parte parece um pouco mais confusa, porque a gente não tem estatísticas fidedignas dos transplantes aqui no Brasil. Então, eu vou falar dos casos que eu participei, da minha experiência, né? Então, o transplante de intestino e multivisceral assim, se confunde com a minha carreira, né? Isso mudou a minha carreira depois que eu fui para os Estados Unidos ficar com o Rodrigo lá, que me acolheu como irmão lá, me ensinou muita coisa. E se confunde também com o desenvolvimento dos programas no Brasil, né? Eu estou desde 2010 batalhando para que as coisas andem, né? E tem gente que fala, pô, você ainda não desistiu? Eu falei, não, né? Vamos lá, vamos em frente. Então, assim, vejo que nem todo mundo quer fazer transplante de intestino. Vejo aqui, de 2005 a 2007, apenas 28 centros no mundo fizeram transplante de intestino. Em São Paulo, a gente tem o quê? 25 equipes de transplante de fígado, né? Então, vejam a desproporção. Em 2007, só 26 nos Estados Unidos fizeram transplante de intestino, e até maio de 2007, só 1.700 transplantes de intestino haviam sido feitos na história da medicina. Então, são restritos. Uma casuística clássica, um pouco mais recente, desde 85, 87 centros no mundo fizeram transplante de intestino, um total aproximado de 3.000 transplantes, né? No Brasil, a gente teve alguns relatos iniciais ali o primeiro transplante foi feito na Santa Casa de São Paulo, pelo Maurício Iazzi e o Vangles, né? Numa criança com intestino curto. Acho que mortalidade, sobrevida de 3 meses, evoluiu a óbito em razão de uma rejeição refratária. Em São José do Rio Preto, o professor Renato fez 3 tentativas, perdeu 2 enxertos e um dos pacientes acabou voltando para nutrição parenteral. Então ficou tudo meio parado com essas tentativas, né? E por que que a gente resolveu retomar os programas? Porque no mundo era uma realidade transplante de intestino no mundo, né? Os resultados eram melhores, né? Existia uma grande demanda local, não só para transplante, mas assistência aos pacientes com falência intestinal era inapropriada, né? Os pacientes, alguns colegas ligavam, olha, eu estou com uma isquemia mesentérica aqui, o que eu faço? Fecho o abdômen? Não, resseca, etc. Vai em frente, entendeu? Isso acontece no Brasil ainda, né? E ainda acontece nos Estados Unidos, né? Então, aqui são recortes de jornal da corrida espacial, foi mais ou menos o que aconteceu na época, né?
O Einstein se preparando de um lado e o HC se preparando do outro. Eu era o coordenador desse programa no HC na época, eu ainda estava no HC, né? Eu fui visitar o Rodrigo lá em Indiana, o Rodrigo aqui operando junto com o Thiago Beduski, né? O Thiago hoje é o chefe da Universidade da Flórida, em Gainesville, tem um programa muito forte de transplante de fígado. Como eu comentei, eu fui muito bem recebido, fiquei meses lá com eles, vi todos os tipos de transplante, felizmente, né? Hoje, quais são os centros cadastrados, né? A gente tem o São Luís Itaim cadastrado, autorizado pelo Ministério da Saúde para fazer transplante multivisceral. Inclusive, a gente já listou paciente pelo São Luís Itaim. O HC, adultos, Sírio-Libanês, crianças. São Lucas, no Rio de Janeiro, ele não tem autorização definitiva, mas às vezes eles pedem para fazer um caso ou outro. O HC de Porto Alegre para as crianças e o Albert Einstein, né? Como eu falei, as casuísticas são confusas, né? Mas eu vou passar mais detalhes dos casos que eu tenho certeza, né? Então, veja que o número de transplantes é pequeno. Um total de 15 transplantes foram realizados, a maior parte pelo Albert Einstein, né? 11 casos, né? É, 2 ou 3 casos no HC, acho que o HC chegou a fazer um terceiro caso, todos evoluíram a óbito, né? São Lucas, acho que fez mais de um caso, mas sem sucesso. O Sírio-Libanês, um caso também sem sucesso, né? Eu vou me concentrar aqui nos casos que eu participei do Einstein e do HC, porque eu não tenho como falar dos demais casos, né? Quando eu olho, assim, esses 13 casos aqui que eu tenho conhecimento maior e tive envolvimento, né? 10 foram por trombose porto-mesentérica complexa, né? Um caso foi por falência intestinal associada à falência hepática e um outro caso por neoplasia ressecável do eixo mesentérico portal, era um tumor neuroendócrino, né? E um caso de falência intestinal reversível, que foi feito um transplante de intestino delgado isolado, né? 11 casos eram adultos e dois casos eram crianças, né? O Einstein fez o primeiro caso do Brasil em 2012, foi a primeira sobrevida prolongada além de um ano. Eu participei do caso em 2016, né? É, o Einstein teve a primeira série de casos com sobrevida prolongada, eu também estava no Einstein, né? Então foram 11 casos no total divididos em 2 eras, né? Era um. De abril de 2012 a maio de 2016 foram 4 casos, sobrevida dos enxertos em um ano de 0%, nenhum paciente, 3 evoluíram a óbito e um teve perda do enxerto. Então, sobrevida do enxerto em um ano, 0%, né? Era um, né? Foi um caso de intestino delgado isolado, como eu comentei, era uma síndrome do intestino curto, teve perda imediata do enxerto por trombose. Ele voltou para o parenteral, ficou vários anos sem ter complicação nenhuma da nutrição parenteral e teve recentemente uma endocardite por Staphylo aureus com uma necessidade aí de troca valvar, que é 2022, na verdade. Os outros 3 casos que evoluíram a óbito eram todos trombose portomesentérica, evoluíram para óbito no pós-operatório por peritonite, doença de versus hospedeira aguda e um acidente vascular cerebral. E a era 2, eu posso falar com mais detalhes, foi quando eu fui para o Albert Einstein, né, compor a equipe, né, foram 7 casos com sobrevida dos pacientes de 100% e sobrevidas do enxerto de 86%, né. A gente perdeu um enxerto, foi aquele caso que eu mostrei, teve uma rejeição refratária, foi necessária enterectomia aí, por rejeição intestinal refratária. Aqui a primeira paciente a ter sobrevida prolongada, né, foi em 2016, ela completou 8 anos, ela está com 2 netos agora e tocando a vida normal, né? Aqui só lembrando de outros colegas que estavam envolvidos no procedimento também, né? Então, e aqui eu falo um pouco da minha experiência pessoal, né? Olhando diretamente os casos que eu tive envolvidos no Einstein, né? Então, aqui a Roseli é uma figura pública, ela é minha amiga, já tem 8 anos, está bem, enxerto funcionante. Aqui é uma das enteroscopias dela, aqui mostrando o epitélio intestinal absolutamente normal, aqui a enteroscopia de magnificação. Aqui a ficha do doador que a gente utilizou nela, mostrando que é um doador perfeito, 13 anos, pequeno, era tipo sanguíneo idêntico, estava com um pouco a mais do que a gente gostaria de noradrenalina, mas o intestino estava bem perfundido, né? Com os demais exames todos normais, né? Aqui um detalhe do transplante dela, eu já mostrei essas fotografias, né? E o aspecto final, então, em 24 de junho de 2016, o primeiro transplante multivisceral com sobrevida além de um ano da história na medicina brasileira, né? Detalhando os 7 casos que eu participei do Einstein, mediana de idade 41 anos, 5 homens, 2 mulheres, mediana do tempo em lista 195 dias,
o MELD é 50, é situação especial, não é que o MELD calculado é 50, né? Os pacientes recebem 50 para terem chance de competir por enxertos menores, né? Mediana de internação de 36 dias, variando de 17 a 3 meses, mediana de transfusão intraoperatória de 11 unidades, né? E a recuperação do cell saver bem elevada aqui, né? Uma mediana de quase 5 litros recuperados. Então, são cirurgias que sangram, né? As indicações, né? Dos 7 casos, né? 6 eram trombose portomesentérica complexa, associada a cirrose alcoólica, cirrose NASH, Budd-Chiari, pacientes com cirrose criptogênica, e desses pacientes, desses 6, 4 eram portadores de trombofilia, e um caso de falência intestinal associada à falência hepática, como eu já comentei. Então, complicações pós-operatórias, 100% tem complicação. Um teve rejeição intestinal grave, teve uma fístula gástrica isquêmica. Essa é a rotina do transplante multivisceral, né? Você precisa reoperar. Normalmente a gente faz o transplante, tampou na cavidade com compressas, revê 48 horas depois faz uma última revisão, porque nada da clínica, assim, nos traduz de maneira fidedigna o que está acontecendo no abdômen. Você tem que olhar o pâncreas, tem que olhar as anastomoses. Então, nada melhor do que rever. Então, a gente nem fecha a musculatura, deixa só a pele fechada na primeira semana, né? Fístula da anastomose gastrogástrica, hemorragia do estômago transplantado, necrose do cólon transplantado, pancreatite do enxerto, enterite por Epstein-Barr, CMV invasivo, hérnia interna. Então, observem que, assim, é um pós-operatório bastante turbulento. Aqui o caso que com rejeição grave, como eu comentei, né? Aqui, quando eu saí do Einstein, ainda persistiam 3 pacientes em lista, né? Um deles era um multivisceral com rim, um deles é um retransplante multivisceral por perda por rejeição aguda, outro aquele paciente das 40 abordagens abdominais e uma trombose portomesentérica com falência intestinal, né? Então, aqui o paciente das 40 cirurgias abdominais, né, não tem como você arrumar esse abdômen, né? Não tem. Então, o delgado está fundido aqui nesse tecido de granulação, né? Ele tem uma fístula que é da alça que faz anastomose com a via biliar e o pâncreas depois da GDP que ele teve, né? Então, aqui um outro paciente com falência intestinal secundária a uma trombose portomesentérica, né? Então, ele ficou muito desnutrido, esse paciente, né? A gente optou por fazer uma enterectomia total antes do transplante, ele tinha uma congestão grande do delgado, um sangramento refratário, uma absorção. A gente fez enterectomia total, quase subtotal, né? Sobraram o quê? 20 centímetros só para a gente fazer estomia, né? Veja que áreas de infarto no intestino delgado, né? E aí depois ele evoluiu com uma desnutrição muito grande, e depois de anos, quase 2 anos de parenteral, ele se recuperou, ele teve recuperação do status nutricional dele e aguarda um transplante multivisceral combinado com rim. Aqui uma complicação da parenteral, aquele paciente que eu falei que teve uma endocardite por Staphylo aureus, a válvula cardíaca aqui completamente destruída pelo estáfilo, né? Aqui um outro caso, só ilustrando que a gente consegue salvar às vezes, né? Então, essa criança veio do Rio de Janeiro para nós, ela tinha 13 anos, 20 cirurgias abdominais, não ficou claro o que aconteceu, ela teve um abdômen agudo obstrutivo, ela chegou nessa condição, né? Então, com o abdômen aberto, estava 2 anos sem comer, tinha uma gastrostomia para descomprimir o estômago, o duodeno estava sepultado, né? E a pergunta é assim, quanto será que tem de intestino delgado aqui? Será que a gente consegue salvar a parte desse intestino? E depois, como é que eu vou fechar o abdômen? Então, a gente colocou expansores de pele para ganhar pele, para tentar fechar o abdômen. A gente operou uma primeira vez, a gente conseguiu salvar 50 centímetros de intestino delgado, mas nesse segmento de 50 centímetros tinha umas 10 anastomoses ali. Então, olha, se uma dessas abrir, a gente vai perder tudo isso que a gente fez. Então, a gente deixou isso sepultado na cavidade abdominal, com o trânsito excluído, e 4, 5 meses depois, a gente fez a reconstrução do trânsito com o aspecto final aqui da parede abdominal. Essa criança está em casa, está se alimentando por boca, ainda depende de parenteral, 2, 3 vezes por semana, mas ainda existe a possibilidade dela ficar livre da parenteral para se tratar de criança, né? Em relação aos casos que eu participei no HC, foi o primeiro caso no hospital público em 2014, foram 2 casos lá, um deles é uma trombose portomesentérica complexa e o outro uma neoplasia neuroendócrina pancreática bem diferenciada, né? Nenhum paciente sobreviveu no primeiro ano, nas 2 primeiras tentativas, né? O primeiro deles faleceu por sepse no 5º PO, razão talvez de falência do enxerto, o enxerto sofreu com a lesão de isquemia e perfusão, e o outro por um hematoma hepático associado à insuficiência hepática em torno de 1 mês após uma biópsia hepática, né? Aqui o primeiro caso de um tumor neuroendócrino, como eu comentei para vocês, né? Aqui é uma fotografia histórica para o HC, o professor Carneiro, eu,
o Rui Cruz, que é hoje chefe em Pittsburgh, né? Chefe do programa de transplante de intestino e multivisceral em Pittsburgh. Aqui o enxerto, né? Um enxerto perfeito no doador, um fígado lindo, intestino delgado ótimo. Depois da reperfusão, estava ótimo o enxerto, mas ele teve algumas intercorrências e acabou falecendo. Aquele caso de trombose porto-mesentérica complexa que eu já mostrei para vocês, né? E aqui a gente teve a chance de contar com o Rodrigo, né? E o Rodrigo, a gente entrou nesse multivisceral, o Rodrigo fez o caso, teve uma evolução pós-operatória boa, né? Ele teve uma fístula da anastomose gastrogástrica, a fístula foi corrigida e numa biópsia de controle do fígado, infelizmente, ele desenvolveu um grande hematoma hepático, teve compressão da veia porta, né? Tratamento aqui por radiologia intervencionista, né? Acesso ao tronco celíaco, embolização, aqui colocação de mola no ramo que havia o sangramento e provocado o hematoma intrahepático, né? Já encerrando, né? Um dos grandes problemas que a gente tem nesse contexto são dos doadores, como eu já falei, né? As taxas de doação no Brasil ainda são baixas, os doadores são mantidos de maneira inadequada, né? Então, imaginar que é mais seletivo ainda para o intestino multivisceral, então a gente tem essa grande dificuldade. Além disso, a questão do tamanho, né? Um outro problema é que o sistema de alocação para o transplante de intestino isolado não é informatizado, né? Depende da Secretaria de Saúde lembrar que tem algum receptor em lista que precisa de intestino isolado, né? Multivisceral não, ele entra na lista do fígado, né? E o transplante pediátrico no Brasil, intestinal e multivisceral, ainda não andou, né? Não teve um caso de uma criança transplantada de intestino no Brasil com sucesso, né? Então veja, aqui um estudo retrospectivo que a gente fez no HC e mandou para o Congresso Mundial, a gente pegou 3.000 doadores que eram da OPA do HC. E a gente já olhou para os parâmetros clássicos para doação para transplante de intestino: tipagem sanguínea, idade, peso, droga vasoativa, perfil laboratorial. E dos 3.000, a gente só viu três doadores que eram possíveis para o nosso primeiro receptor, né? Utilizando os critérios clássicos, sendo bem restritivos na seleção aí de doadores, né? Perspectivas, né? Como eu falei, não é só transplantar, a gente precisa tentar criar mais centros de reabilitação intestinal, evitando que os pacientes sejam transplantados, né? Evitar que progridam para complicações da parenteral, reconstruir o trânsito, utilizar medicamentos que levem à recuperação de enterócitos, etc. Tem essa questão dos doadores, né? E ainda não teve a publicação da legislação definitiva desse tipo de transplante no Brasil, né? Então, isso precisa acontecer, né? Concluindo, é uma terapia complexa, mas é viável, bem estabelecida. Os programas estão começando no Brasil, né? Mas acho que, pelo menos da minha parte, eu posso dormir em paz, porque acho que a estruturação foi bastante ética, né? Puta, envolveu um grande esforço pessoal de cada um, né? E exposição, né? Se dá certo a instituição, se dá errado é você, né? Os resultados, acho que a minha casuística aí, entre aspas, particular, né? O Sérgio Meira participou da grande parte dos casos também. O Sérgio hoje não trabalha com transplantes mais, né? Merece a menção dele aqui, mas os resultados são satisfatórios, né? E é um número pequeno de casos para interpretação dos resultados, né? Tem que aumentar os casos, mais centros de transplante e reabilitação, parcerias internacionais e nacionais. Resultado tem que ser aberto, né? O paciente precisa ter ideia o que ele vai encontrar no centro, né? E tentar mudar um pouco do perfil das indicações, né? Trombose portal foi o maior número na série, né? É uma indicação complexa, né? A melhor indicação é a falência intestinal complicada aí com falência hepática, né? Mas por que não tem esse perfil de doente? Porque a falência intestinal ainda é manejada mal no Brasil, os pacientes morrem em outras fases, né? É isso, pessoal. Obrigado. Super obrigado, Pécora. Foi ótimo, acho que foi muito ilustrativo. Thiago, você quer trazer alguma coisa, alguma pergunta? Eu posso perguntar antes? Você quer? Quero, acho que assim, primeiro agradecer o Peco e parabenizar por essa trajetória aí, Obrigado. porque então, acho que eu contei ali mais ou menos 25, 30 anos nessa trajetória aí, né, Pegado desde que e, e aí o que eu gostaria de saber, assim, porque a gente como TI, acho que vai participar da linha do cuidado desse doente, tanto no pré-operatório, né, que esse paciente vai vir para a gente para reabilitar, tratar a infecção, tudo, como o pós-operatório imediato ali, né? Uhum. E aí, você, assim, agora, você que viu o centro já bem estruturado, viu o centro começando, tudo, o que que a gente, como terapia intensiva, né, tem que focar nesse momento, como que a gente pode agregar no cuidado desse doente, o que nesse momento que a gente está
de construção, o que você vê que a gente, como TI, tem que focar no cuidado desse doente aí, né? Eu tenho visto, Thiago, que assim, os casos de fígado que a gente fez estão indo muito bem, entendeu? O suporte da UTI tem sido excelente, né? O multivisceral, assim, são doentes mais graves, né? No que se refere ao suporte perioperatório imediato, assim, são doentes que vão chegar extremamente instáveis, entendeu? Droga vasoativa lá em cima, e é difícil, é uma corda bamba, né? Você dá muita droga vasoativa, você vai ter vasoconstrição do território do enxerto, né? O enxerto vai evoluir para isquemia, mas se você der muito volume também, o enxerto vai ficar demasiado, né? Então, vai ter que compartimentar o abdominal, então é difícil. Mas o multivisceral é instabilidade hemodinâmica secundária ali ao trauma cirúrgico, à politransfusão, a própria timoglobulina que começa no intraoperatório, né? Então, tudo isso vai levar, assim, uma inflamação sistêmica muito severa, né? Eu dou uma aula numa outra instituição sobre resposta endócrino-metabólica imunológica ao trauma para os alunos. O caso que eu uso como exemplo é um multivisceral, entendeu? Porque o cara ficou lesão de isquemia e reperfusão, recebe todos aqueles órgãos, né? Chega aquele solução de preservação gelada, usa a timoglobulina, toma 40 bolsas, 14 horas de cirurgia, uma incisão enorme. Então chega muito inflamado, né? Então, normalmente, assim, fica 48 horas, 72 horas entubado, a grande maioria sai sem urinar da cirurgia, né? Então, é um período crítico, né? No que se refere, assim, à agressão cirúrgica, inflamação sistêmica, né? Então, acho que a primeira coisa, assim, o que a gente tem? Tem alguma coisa nova que a gente pode fazer nesse universo? Acho que não, né? A UTI de vocês é muito bem preparada do ponto de vista humano, né? Do ponto de vista de estrutura, né? E o intestino isolado é tranquilo, é uma cirurgia menor, só que a preocupação é em torno de 10 a 14 dias, no que se refere à rejeição, mas isso assim, a gente vai estar muito em cima. É claro que o intensivista vai falar: olha, putz, o seu doente aqui fez uma febre agora, tá mais estendido, saiu só agora à tarde, saiu 2,5 litros ali pela estomia, entendeu? Sabe que ele não tá rejeitando, né? E aí, assim, precisa correr com a biópsia, né? Já chama o endoscopista, já faz enteroscopia, né? O enxerto adenervado não dói, né? Ele tem um desconforto só da entrada do aparelho dentro da cavidade, né? Ali pela estomia, né? E biópsia, né? Então, eu acho, Tiago, que assim é hemodinâmico o problema principal inicial, né? Aí, passada essa fase, a gente vai entrar nas fases das fístulas, né? Pode ter fístula anastomose gastrogástrica, pancreatite aguda, fístula pancreática, né? Então a gente vai seguir toda aquela. Aí, quando você sai dessa primeira semana, as complicações às vezes ficam um pouco mais evidentes, né? Forma coleção, vamos investigar, né? Então é um pós-operatório onde tudo pode complicar, né? Acho que é questão só dos colegas da equipe se familiarizarem com o tipo de doente, né? Mas o suporte é muito parecido, né? O doente grave, né? Que vocês tratam, né? Então, eu acho que é isso, Tiago. Em relação ao pré-operatório, Tiago, vai ter de tudo, cara. Vai ter o doente com intestino curto, com parenteral, com uma sepse associada ao catéter, que vai precisar tratar essa infecção. Ele vai ter trombose do catéter, vamos ter que chamar a vascular para passar um outro acesso. Vai ter o cirrótico com trombose de porta que vai internar com PBE, encefalopatia, como o caso do Richard, por exemplo. Vai ter esse paciente aberto aí com abdômen, com fístula, com distúrbio eletrolítico, com sepse, que vai ficar 3 meses na UTI, entendeu? Então é uma gama de pacientes muito heterogênea, né? Então, Legal, Não, legal. super, Obrigado. super legal, assim, e é legal também ver que, de fato, tem as suas nuances, mas o suporte do TI também é o suporte da UTI mesmo, né? Quer dizer, dialisar quando precisa, dar fluido, dar vasopressor, prestar atenção para exato. final às vezes, quer dizer, acaba sendo meio que o padrão mesmo, né? Não sei se tem alguma outra particularidade, Pécora, que você acha em relação a qual vasopressor de escolha, se você tem algum outro comentário em relação a isso para auxiliar quem recebe esse tipo de caso, o que Existia uma fazer. discussão em relação à vasopressina Sim, pela propriedade de vasoconstrição maior do território, entendeu? Usar como adjuvante, porque hoje você vai na UTI e está com vaso e nora, né? sim, sim, Vocês podem dizer melhor do que eu, né? sim, sim. A gente pode até rediscutir com o Rodrigo, mas lembra que ele tinha uma restrição grande, né? Não sei se mudou muito isso na condução atual dele. Puta, mas nós vamos dar vaso,
Tavaz é um medicamento que a gente usa justamente para diminuir a perfusão no território em caso de sangramento digestivo, né? Será que é a medicação ideal para isso, né? Então, existia essa discussão. E tentar, assim, o edema intestinal é muito ruim, né? Como eu falei, né? Então, é um enxerto que precisa respirar, ser bem perfundido. Se deixar ele demasiado, você vai ter dificuldade de perfusão, vai aumentar a pressão na cavidade abdominal, né? Mesmo às vezes com a pele só fechada, você pode ter essa restrição. Aí você precisa abrir o abdômen, né? Para deixar a barriga aberta com vácuo, aí começa a ter fístula, começa a ter esses outros problemas, né? E infecção, né? Então, como eu falei, tem infecção ali associada ao procedimento cirúrgico, 100% dos doentes têm infecção, até o esquema de profilaxia antimicrobiana é bem discutível, né? Na verdade, a gente trata, né? Como se fosse, olha, todo mundo vai infectar, vamos tratar. Será que esse é o melhor caminho? Mas acaba ficando de 7 a 10 dias com vanco, taso e uma equinocandina, entendeu? De tratamento pré-empitivo, né? O ganciclovir é dose de tratamento, lá, 5 miligramas por quilo de 12 em 12, né? Então, essa é uma outra nuance aí do pós-operatório, né? Então, e Legal. assim, sem pressa para introduzir parenteral, né? Assim, putz, deixa o doente desinflamar. O menor dos problemas dele vai ser a nutrição, né? Claro que assim, quanto antes a gente correr um pouco de dieta no trato gastrointestinal para tentar recuperar os enterócitos que sofreram com a lesão de isquemia e perfusão, ok, né? Mas assim, putz, o cara tá no segundo dia, tá inflamado na hora ainda, putz, o benefício da nutrição parenteral é nenhum, né? Então a gente segura, espera mais alguns dias. Saiu da droga, tá melhor, aí começa a parenteral, vai pingando uma dietinha, né? No trato gastrointestinal, né? Então, muitos pacientes têm trombofilia, né? Então, mesmo JAK2, etc. Então, a gente tem que ficar também atento aí à profilaxia de TEV e da própria trombose venosa do enxerto, né? Trombose arterial do enxerto é praticamente impossível, né? Porque é uma aorta, né? Você precisa assim. Só que a trombose portomesentérica pode acontecer novamente, né? Pode acontecer novamente, né? Então, vigilância de sangramento pós-operatório, né? Mas é um doente complexo, né? A gente não viu muita disfunção renal, uma constante, necessidade de diálise, não viu muita disfunção respiratória, né? A gente teve uma paciente, aquela primeira sobrevivente a longo prazo, ela ficou um tempão entubada. A gente, pô, mas por que que não vai, etc. Como ela tinha um Budd-Chiari e ascite refratária, o diafragma dela, a longo prazo, virou um papel, né? Assim. Então Uhum. ela tinha uma paralisia do diafragma direita, não conseguia sair da ventilação mecânica por causa disso. Aí fez tráqueo, ficou assim, puta, várias semanas ali até reabilitar, né? Mas a gente não viu grandes infiltrados inflamatórios no pulmão, né? Mesmo doentes que receberam plasma, eventualmente pensando em trale, né? Respiratório não foi o problema, né? Então, mas acho que é isso, né? Isso, a A gente última vai coisa estar que junto nessa jornada, claro. né? Aham. Não, e outra coisa que a Lili perguntou aqui no chat que é importante, você falou de diálise, né, que é bastante comum, mas alvo de hemoglobina, alguma coisa específica aí? Não, acho que segue o padrão Eletrônico? habitual, né? Segue o padrão Uhum. habitual, né? Tá. Então, assim, a grande maioria dos pacientes são politransfundidos, né? Então, em alguns casos a gente usa cell saver, outros casos não, mas não tem um alvo específico, né? Então, seguiu o padrão aí habitual, acho que 7, eu acho que é o alvo que vocês acabam utilizando aí É, habitualmente, né? Seguir é. o habitual, Não, né? Acho que tromboelastografia, elastometria é o que a gente tem aí de mais, talvez mais fidedigno para avaliar os distúrbios de coagulação no pós-operatório, né? Lembrando que são enxertos bons, né? Não tem fígado pangaré, né? Então vai vir um enxerto bom, né? Então a gente espera que a gente não, se nem o fígado funcionar, seu doente está morto, entendeu? Porque, sabe, o intestino, se o fígado sofreu com a lesão de isquemia e reperfusão, você tem uma disfunção hepática pós-operatório no multivisceral, o seu pâncreas vai estar morto e o intestino também. Entendeu? Se o fígado, que é o mais resistente, não sobreviveu, né? Então a gente não correto. teve disfunção hepática nisso, né? Mas a gente lamenta, assim, vários doentes fizeram diálise no pós-operatório. Recuperaram, né? Teve um doente que não recuperou, ele já tinha uma função renal limítrofe, ele havia feito diálise num período anterior, mas foi para o transplante sem fazer diálise e ficou sem urinar há meses, né? Aí ele foi transplantado recentemente, né? Foi o primeiro, é o paciente com o maior número de órgãos transplantados no Brasil, né? Estômago, duodeno, pâncreas, intestino delgado, cólon,
fígado e depois recebeu um rim depois multivisceral, né? Depois de 2 anos aí em diálise, etc, né? Então, Legal. muitos Não, são desnutridos, né? O cara não tem massa muscular nenhuma, né? Então, mas é isso, pessoal. não, acho que foi ótimo, Pecora. Muito obrigado pela participação. Não sei, Thiago, se tem algum comentário final aqui antes da gente finalizar. Acho que é isso. Acho que a gente começa uma trajetória importante, né? Com potencial de mudar a vida de muita gente, né? Muito paciente com Uhum. sobrevida e com qualidade. Acho que é isso. Agradecer ao Pécora aí e vamos construindo junto aí. Legal, pessoal. Eu que Beleza. agradeço a oportunidade. É um prazer. Aí a gente pode discutir até mais detalhes, outros temas, entendeu? Quando vocês É, quiserem, a gente está à acho que disposição aí. conforme a coisa for engrenando, a gente com certeza vai chamar você de novo, Pecora, quando aparecer alguma coisa ou alguma coisa específica. Vai ser legal construir isso junto. Muito obrigado pela Beleza, participação pessoal. conosco. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa Até mais. noite. Tchau, tchau. Bom.